Bom dia, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD. É isso mesmo, hoje a nossa sala de aula é virtual, mas isso não impossibilitará da gente estudar juntos a palavra do nosso Deus e de mergulharmos também na nossa revista, a revista Palavra e Vida. Como você sabe, hoje é um domingo atípico. Hoje pela manhã a nossa EBD é virtual, porque está acontecendo hoje, aqui na igreja, um encontro de casais. Mas, como eu disse, nada vai nos impossibilitar de estudarmos a palavra do nosso Deus. E por isso, eu estou aqui. Então, pegue sua Bíblia, pegue sua revista, sente-se num lugar confortável, no sofá da sua casa, numa cadeira, e vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus, porque a nossa EBD começa agora. E hoje, na nossa lição, nós vamos tratar de um assunto muito interessante. O sofrimento em nome da verdade, baseado na lição 10 da nossa revista Palavra e Vida. Mas antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, eu gostaria que você aí agora, aonde você estiver, parasse um pouquinho e atentasse uma pergunta que eu vou fazer para você agora. O crente em Jesus Cristo, ele pode sofrer? Você que é crente em Jesus Cristo, você já sofreu por amor a Jesus? Ou você tem sofrido alguma coisa por seguir a Jesus Cristo? Então vou te dar 10 segundos para você aí onde você estiver pensar e refletir quais sofrimentos você tem afetado a sua alma. O que você tem sofrido por amor a Jesus Cristo? 10 segundos para você pensar. Eu volto já. Eu tenho certeza que você deve ter lembrado de alguma coisa que você já sofreu por amor a Jesus Cristo, ou algo que você esteja vivendo na pele mesmo agora de sofrimento por escolher seguir a Jesus Cristo. Eu conheço muitas pessoas com vários testemunhos que sofreram por entender que Jesus Cristo era a prioridade de suas vidas. Assim, eu creio que você também tem uma história muito bonita para contar. Se eu pudesse hoje te ouvir, eu ouviria com muito prazer. Mas nós sabemos que o sofrimento ele faz parte da vida. Existem aqueles sofrimentos que são para comuns a todos, para os justos e para os injustos. Assim como o sol nasce para todos, o sofrimento também é perceptível e é também para todos. Assim como nós perdemos alguém, um ente querido, nós sofremos. Quando há uma enfermidade conosco ou em nossa família, também sofremos. Quando há perdas e irreparáveis na nossa vida, nós sofremos. Enfim, o sofrimento faz parte da vida do ser humano. Sejam elas pessoas cristãs ou não, o sofrimento faz parte. E é muito interessante que a carta de 1 Pedro, carta que nós estamos estudando na revista Palavra e Vida, Pedro ela traz um tom na carta de sofrimento e de provações, como nós temos estudado. Mas a gente vai ver que a carta, Pedro também vai estar sempre lembrando a quem ele escreve sobre que precisam perseverar, porque esse sofrimento não é em vão. O sofrimento em nome de Jesus Cristo não é um sofrimento à toa, é um sofrimento com vistas para a eternidade. É um sofrimento que as pessoas não entendem, mas mesmo aquelas pessoas que sofrem, elas têm paz no coração. Mesmo as pessoas que sofrem em nome de Jesus Cristo, elas têm alegria. Como isso pode acontecer? Como uma pessoa pode sofrer em nome de Jesus Cristo e ao mesmo tempo ter paz no seu coração? Como uma pessoa pode estar alegre mesmo passando por situações tão difíceis? E é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje na nossa revista Palavra e Vida. O primeiro ponto dessa lição da revista que o pastor Ronaldo vai colocar para a gente é sofrimento glorioso com Cristo. E para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 19. 1 Pedro, capítulo 4,
verso 12 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Que palavra abençoada para o nosso coração. Querido irmão, no verso 12, Paulo vai dizer para a gente que o cristão deve esperar pelo sofrimento. Um pouco meio estranho, né? Nós devemos esperar pelo sofrimento. Veja, esperar é diferente de desejar o sofrimento. Ninguém, em sã consciência, vai querer desejar sofrer alguma coisa. Nós somos seres humanos. Nós queremos a nossa vida cheia de alegria, cheia de paz, cheia de tranquilidade. Isso é natural. Nós queremos viver assim. Mas é claro que na vida não é assim. Nós passamos por sofrimentos. Então, na verdade, o cristão, ele não deseja o sofrimento, mas ele entende que sofrer é necessário. Lembrando agora também do apóstolo Paulo, lembra, a gente vai ler Atos, as cartas de Paulo, quantas vezes Paulo não desejava passar por um sofrimento, mas ele já entendia que ao entrar numa determinada cidade, ele já tinha noção de que ele iria apanhar, ele iria sofrer, ele ia ser insultado. Veja, Paulo não desejava o sofrimento, mas Paulo esperava o sofrimento. A nossa vida também é assim. A gente não deseja sofrer, mas a gente sempre tem que ter na nossa mente, no nosso coração, que por causa de Jesus Cristo, porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo, neste mundo, nós devemos esperar pelo sofrimento, porque ele vai vir. O autor da revista vai colocar algo muito interessante. Ele traz um exemplo muito bacana para a gente poder entender um pouquinho sobre qual a importância do cristão de esperar esse sofrimento e qual a importância do cristão, de fato, passar por esse sofrimento. Ele vai na página 49 trazer para a gente algo muito interessante. Eu quero ler para você. Ele vai dizer o seguinte: o sofrimento é descrito como um fogo, falando do apóstolo Pedro que escreveu a carta. O sofrimento é descrito como um fogo, um incêndio que se apresenta. É uma figura que se refere à fornalha usada pelo refinador do metal, da prata ou do ouro, que os derrete para retirar suas impurezas. Comumente, fogo na Bíblia simboliza o julgamento de Deus, mas aqui Pedro usa a figura do fogo como um processo de refinamento, não de julgamento divino. Meus irmãos, é bem verdade. Se a gente for olhar na internet, vamos a pesquisar um pouquinho a tarefa das pessoas que fazem essa purificação do ouro, eles usam o fogo. O fogo é capaz ali no ouro de tirar as impurezas, de dar uma refinada no ouro. E é assim que o sofrimento faz nossas vidas, como fôssemos grandes pedras brutas diante do Senhor. E o sofrimento vai moldando o nosso caráter cristão. O sofrimento vai lapidando a nossa vida cristã, de forma que a fé e a esperança, elas começam a serem como brilhantes diante do ouro que somos nós. É como se diante do sofrimento, do fogo, Cristo pudesse
nos provar e estar moldando a nossa vida como pedras preciosas. E a nossa fé e a nossa esperança começam a brilhar. Porque, irmãos, quem passa pelo sofrimento em nome de Jesus Cristo, tenho certeza, é mais forte na fé. Consegue driblar as situações da vida, consegue ter mais fé no Senhor, porque entende que o sofrimento não é um abandono de Deus, mas o sofrimento é necessário para forjar em nós o caráter de Cristo. É claro que nem todo sofrimento é uma aprovação divina, nem todo sofrimento faz parte desse caráter reformulador ou formatador da nossa vida cristã. Existem sofrimentos que acontecem comigo e com você que não tem nada a ver com Deus. É verdade. Muitas vezes eu e você nós procuramos coisas que não é da vontade do nosso Deus e aí nós acabamos sofrendo, passando por desilusões, passando por fracassos e muitas vezes nós queremos até colocar a culpa no Senhor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que por vezes sofrimentos que passamos na nossa vida não tem nada a ver com aquilo que Deus permite que passamos, mas tem a ver com as nossas escolhas. Mas há algo muito interessante que o autor coloca aqui no final do tópico A. Ele vai dizer: portanto, as provações fazem parte do plano de Deus, que tudo controla, visto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também há uma questão muito interessante que o autor coloca aqui, que eu achei maravilhoso. É a capacidade do cristão se alegrar mesmo no sofrimento. Isso. O cristão, ele tem a alegria no sofrimento e não a alegria pelo sofrimento. É diferente, porque quando nós estamos sofrendo pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome da verdade, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lágrimas, nós temos a alegria do Senhor no nosso coração. E nós temos alegria em passar, em caminhar diante dessa estrada do sofrimento. Mas nós não temos alegria pelo sofrimento, mas temos alegria no sofrimento. Porque essa alegria está conosco, que é o Espírito Santo que nos conduz, que nos guia. Essa alegria tem nos direcionado, tem fortalecido a nossa fé. E é por isso que nós podemos passar pelo sofrimento com alegria. Eu quero que você agora assista a um vídeo muito interessante. É um vídeo que narra uma história de uma mulher. Ela morava na Coreia do Norte e passou por um sofrimento muito grande por amor a Jesus Cristo. Como nós sabemos, a Coreia do Norte é um país fechado para a evangelização e para reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor. Então, não vou contar mais nada não. Veja aí a história dessa mulher que passou por um sofrimento, mas mesmo diante do sofrimento, ela teve alegria, porque a alegria veio do Senhor. Olha aí. Rei-yu, cristã perseguida norte-coreana. Quando criança, algo que você ouve com frequência é: a Coreia do Norte é o país mais feliz para se viver. Como eles não estão expostos à mídia internacional, eles acham que o que ouvem é verdade. Me lembro da minha mãe preparando o café da manhã enquanto orava na cozinha. Naquela época, eu não conseguia entender o que ela estava sussurrando. Hoje, entendo que minha mãe tinha medo de contar sobre Jesus Cristo, porque colocaria todo mundo em risco. Então, ela faleceu sem ter a chance de nos contar sobre ele. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Quando meu marido escapou da Coreia do Norte em 1996, ele foi para a China. Lá, ele se tornou parte de uma igreja coreana na China. No entanto, um dos diáconos da mesma igreja o delatou a um oficial de segurança pública e ele foi levado de volta à força para a Coreia do Norte, onde foi preso em um campo de trabalho forçado. A tortura que ele enfrentou foi realmente inimaginável.
Mas mesmo em meio a condições precárias, sua única preocupação era com aqueles que não conheciam Jesus Cristo. E enquanto ele estava lá, Deus o ajudou a construir uma igreja clandestina na prisão. Quando eu e meus filhos visitamos meu marido na prisão, ele nos disse palavras que nos levaram a entregar as nossas vidas a Cristo. E desde então, passamos a orar sinceramente. Depois que ele morreu, fugi da Coreia do Norte e encontrei uma igreja na China. Um dia, lendo a oração do Pai Nosso, eu realmente percebi que Jesus me salvou de todos os pecados. E a primeira frase dessa oração é: Pai Nosso que estás nos céus. Eu fiquei surpresa, porque ela soava familiar para mim. A minha mãe costumava sussurrá-la. Ah, a minha mãe era cristã. Eu percebi naquele momento. Quando fui para a prisão, vi logo de início que há uma cerca bem alta para que ninguém possa escapar. Desacreditada, eu entrei em lágrimas, mas o Senhor me disse: não se preocupe, vou te ajudar. Então, eu pedi uma zona segura e Deus preparou um lugar para mim e me tirou da prisão. Assim como o rei Yu, milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio ajudam a firmá-los como um só corpo. Quando vou ao exterior para dar testemunhos e encontro irmãos que passaram anos orando pelo nosso país, fico muito grata e sinto que Deus ama verdadeiramente a Coreia do Norte. Que história emocionante, não é verdade? São histórias como essa que nos traz um vigor novo, nos traz esperança, nos traz a capacidade de entendermos que o sofrimento em nome de Jesus Cristo vale a pena ser vivido. Nós sabemos de tantas histórias, tantos lugares no mundo, pessoas que são perseguidas, pessoas que são presas, pessoas que passam por muitas dificuldades, simplesmente pelo fato de um dia terem aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador. Assim como Jesus Cristo sofreu aqui na terra quando veio, quando foi encarnado, nós também, em nome dele, também estaremos sofrendo. Se não estamos sofrendo ainda, se a nossa geração não pegar esse sofrimento pesado, as próximas sofrerão. É claro que a gente vive num país ainda que nós temos a liberdade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo. É claro que a gente tem outro tipo de sofrimento aqui no nosso Brasil. O sofrimento da retaliação, o sofrimento de sermos excluídos um pouco por seguirmos a Jesus Cristo, o sofrimento de acharem que nós somos caretas, que nossos princípios estão ultrapassados. Mas é claro que no mundo onde nós estamos vivendo, irmãos nossos, irmãos pelo laço da cruz de Jesus Cristo, estão sofrendo, estão padecendo, estão morrendo pelo nome do nosso Deus, como você viu aí no vídeo. Mas mesmo diante do sofrimento, a gente vai ver histórias na Bíblia que pessoas que sofreram, mas tiveram alegria no sofrimento. Como não lembrar da história de Estevão, ali diante daquela multidão, sendo apedrejado, ele vai ver a glória de Deus. Paulo, mais uma vez cito Paulo, passou por tantas coisas, mas sempre encorajando as igrejas a serem fiéis ao Senhor, mesmo diante do sofrimento. Pedro também, ao escrever a sua carta, enfim, muitas histórias, muitos testemunhos de homens da fé que venceram, que sofreram, mas que as suas vistas não estavam olhando para essa terra. As suas vistas, os seus olhos estavam olhando para a eternidade, e por isso era um sofrimento glorioso. É por isso que, como nós sofremos em nome de Jesus Cristo, não é um sofrimento em vão, mas é um sofrimento glorioso, porque revela a glória de Deus na nossa vida. Então eu quero, a partir da revista, destacar com você alguns motivos de o cristão poder se alegrar mesmo diante do sofrimento. Primeiro,
O sofrimento representa comunhão com Cristo. É isso mesmo. Quando nós estamos passando por grandes sofrimentos, parece que a gente fica mais próximo de Jesus Cristo, é verdade? Parece que o Senhor ouve mais as nossas orações, ou parece que nós que estamos mais próximos do Senhor, nós não temos essa impressão, mas é porque o sofrimento, as lutas, nos colocam em comunhão mais inteiramente, mais intensamente com o nosso Deus. Segundo lugar, o sofrimento trará glória no futuro. É como nós falamos, muitas vezes, para as pessoas que não creem em Jesus Cristo, é loucura, como nós falamos até no Congresso da Juventude essa semana, é loucura nós passarmos por alguns sofrimentos, nós às vezes não negarmos o nosso Deus e passarmos por tantas privações. Parece para o mundo loucura, mas para nós que conhecemos Jesus Cristo, aí é o poder de Deus na nossa vida, não é verdade? Nós sentimos alegria porque nós sabemos que esse sofrimento nos aponta para o futuro, nos aponta para a glória de Deus, nos aponta para os céus, porque o sofrer faz parte da terra. Nós estamos aqui para isso. Mas haverá um dia que nós não mais sofreremos. E por nós termos sofrido aqui no nome de Jesus Cristo, pelo nome do nosso Senhor, nós receberemos a nossa recompensa, o nosso galardão, aquilo que importa de verdade para as nossas almas. Terceiro, o Espírito Santo vem em socorro do crente enquanto chegam as lutas. Irmãos, é verdade. Se eu pudesse te dar a palavra agora, eu tenho certeza que você teria um testemunho para dizer que o Espírito Santo de Deus te ajudou em meio às dificuldades da vida. Eu teria muitas histórias para contar, que o Espírito Santo de Deus nos conduziu, nos amparou, nos consolou diante das provações, diante dos sofrimentos, diante de toda a luta que já passamos por aqui. Quarto, o nome de Jesus é glorificado quando seus filhos resistem aos sofrimentos. É verdade. Porque, irmãos, quando nós sofremos em nome de Jesus, Ele nos abençoa, Ele nos socorre, Ele está olhando para cada um de nós. Nós não podemos ter a mentalidade, quando nós estamos no sofrimento, de que Deus está ausente. Nós não podemos ter a mentalidade, quando nós estamos no sofrimento, parece que Deus colocou uma venda nos seus olhos para que não olhe para a gente. Pelo contrário, o Senhor está contemplando a nossa fé, o Senhor está contemplando o seu servo, o Senhor está olhando para a gente e vendo as nossas limitações, mas dando força, dando vigor para que nós passemos pelos sofrimentos, para que passemos pelas dificuldades, sempre crendo que o nome dele é glorificado. O ponto 2 que o autor traz para a gente é um ponto muito interessante, que diz: o sofrimento leva a avaliar a vida com Cristo. Você já percebeu que quando nós estamos sofrendo, a gente fica mais sensível, a gente fica mais tolerante, parece que nós estamos mais sensíveis ao que Deus está falando com a gente. E querendo ou não, nós buscamos mais, nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia. Quando o sofrimento bate em nossa porta, a gente tende a avaliar mais a nossa vida com Deus, a saber aquilo que Deus está se agradando, o que Deus não está se agradando. A gente consegue avaliar um pouco mais como tem sido a nossa rotina devocional. A gente tem a ideia de o que nós temos feito tem agradado ao Senhor. É claro que a gente não deve ficar procurando em nossos pecados a causa do sofrimento. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas acreditam nessa questão da maldição. Olha, já que você matou alguém, você agora vai sofrer. Já que você antes era um ladrão, agora que você aceitou Jesus Cristo, haverá para você um peso extra. O sofrimento vai ser muito maior. Não, irmãos, o apóstolo Pedro, a carta que Pedro vai escrever, vai dizer o seguinte, vai dizer isso aqui para a gente: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, os sofrimentos pelo nome de Jesus Cristo
não tem nada a ver com a nossa vida pregressa. Os sofrimentos que nós vamos sofrer, ou que nós já estamos sofrendo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nada a ver com maldição, com aquilo que nós éramos antes, porque, irmãos, nós cremos na palavra que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós quando entregamos nossa vida para Jesus, nós somos salvos, não há condenação sobre a nossa vida, mas nós devemos também crer que as provações vão vir para testar a nossa fé, para aferir a nossa fé, não para Deus, porque Deus conhece o tamanho da nossa fé, mas as provações e os sofrimentos também servem para que nós possamos aferir o tamanho da nossa fé, para que nós possamos ser conscientes de como nós estamos com Deus, como tem sido o nosso relacionamento com Cristo. E por isso, irmãos, o sofrimento também é uma prova, o sofrimento também é uma avaliação de como nós estamos, de como está a nossa vida com o nosso Deus. O autor vai colocar algo muito interessante na página 50, logo abaixo do tópico A, ele vai dizer o seguinte: o sofrimento glorioso é o que decorre da união e compromisso com Cristo, e não pelo fato de uma pessoa ter cometido um assassinato, de ser um ladrão, um criminoso ou alguém que recorrentemente causa problemas. É preciso ter certeza de que sofremos por sermos cristãos, não por sermos criminosos. Mas quando nós estamos sofrendo em nome de Jesus Cristo, há um consolo inexplicável na nossa alma, há um consolo que excede a todo entendimento, é um consolo que chega com paz, que chega com alívio. É por isso, irmãos, que nós não ficamos malucos, nós não ficamos doidos, é isso mesmo. É por isso que a gente pode confiar na nossa vida em Jesus Cristo, porque mesmo passando por situações difíceis, problemas sérios, situações complicadas, sofrimentos, mesmo assim, a gente abre a nossa boca e diz: eu tenho paz em Jesus Cristo. Loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos em Jesus Cristo, nós entendemos que isso é o que? É a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos guiando, nos consolando e nos fortalecendo, para que nós possamos executar a palavra do Senhor diante do sofrimento, para que nós possamos passar pelo sofrimento, forjando a nossa fé e entendendo que o sofrimento é para que possamos ser crentes melhores na presença do Senhor e para o seu reino. É por isso então que a gente vai ver tantos vídeos aí de missões mundiais, missões nacionais. É verdade, pessoas que perderam tantas coisas, pessoas que são mortas, decapitadas, mas com um sorriso no rosto. Irmãos, por que isso? É a presença de Deus. É entender que os sofrimentos pelo nome de Jesus Cristo são sofrimentos com vistas para a eternidade. O ponto 3 diz o seguinte: o sofrimento é uma oportunidade para entrega total a Deus. Lá no verso 19 vai dizer para a gente: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. O verso 19 da carta, do capítulo 4 da carta de Pedro, 1 de Pedro, é como se fosse uma conclusão. Pedro aqui está destacando agora para a gente o seguinte: olha, se você está sofrendo por conta da vontade do Senhor, glorifique, exalte o Criador e faça o bem, porque isso agrada ao nosso Deus. Nada vai acontecer conosco fora dos desígnios do nosso Deus. Se estamos no sofrimento por causa do seu nome, nada sairá da direção do nosso Deus, porque Ele sabe o nosso caminho, Ele sabe como nascemos e como morreremos, Ele sabe o que vamos passar. Mas é claro que é bem verdade que as angústias apertam o nosso coração, nós sofremos, somos seres humanos, mesmo confiando no nosso Deus, nós passamos por situações difíceis, nós às vezes não temos forças para caminhar, não temos forças para levantar, né? Parece que o mundo está caindo na nossa cabeça, parece que as coisas não funcionam, mas irmão, minha irmã, a partir daquilo que Deus está nos ensinando essa manhã, tenhamos sempre a esperança no nosso Deus, entendendo que os sofrimentos também são oportunidades para que entreguemos de vez por todas a nossa vida ao Senhor.
que seja também, meu irmão, minha irmã, todo o sofrimento que passamos, tudo aquilo que nós estamos vivendo, seja também um culto ao Senhor, entendendo que o Senhor é soberano na nossa vida, é Ele que manda e desmanda, ata e desata, coloca para frente ou manda segurar, mas é o Senhor que está conduzindo a nossa vida, e Ele está olhando por nós, porque se o sofrimento que estamos passando é por causa do nome dEle, nós seremos socorridos, porque é a promessa do nosso Deus. Às vezes o socorro não vai vir nem aqui na terra, é verdade, porque muitos irmãos nossos, a partir do sofrimento, morreram às vezes diante de uma decapitação, através de alguém de um país estrangeiro que pegou e matou. Mas, irmãos, a nossa recompensa não está aqui na terra, a nossa recompensa está nos céus, para onde nós iremos. Aqui é passageiro, aqui é sim sofrimento, assim como Jesus Cristo sofreu, nós também vamos sofrer, mas o céu é a eternidade, é gozo, regozijo, é alegria, é esperança, é louvor ao nosso Deus. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, diante de todo sofrimento, permaneça na verdade. Diante do sofrimento, glorifique o nome do Senhor. Diante do sofrimento, tenha certeza que a tua fé está sendo contemplada e que a fé está promovendo esperança no seu coração. Você se lembra no início da nossa lição que eu te fiz uma pergunta para você pensar aí sobre quais sofrimentos você tem passado, ou você passou por seguir a Jesus Cristo, por testemunhar ser Jesus Cristo o seu Salvador. Agora, diante daquilo que você pensou, que você respondeu para você mesmo, eu quero te perguntar, diante do sofrimento que você passou, ou diante do sofrimento que você tem passado, você tem visto a provisão de Deus na sua vida? Você tem visto que Deus tem cuidado de você? Eu tenho certeza que sim, porque Deus tem cuidado de nós. Isso é tão importante nós sabermos, né, irmãos? Que mesmo diante do sofrimento, o Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos abençoa. Lembrando então agora das palavras do salmista, que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você também consegue compreender que os sofrimentos deste tempo, eles são passageiros, e a glória que nos é reservada, ela é permanente? Quando nós colocamos isso na nossa cabecinha, fica mais fácil a gente passar pelo sofrimento. Entender que o sofrimento aqui na terra, ela é passageiro, mas a glória que nos é reservada, irmãos, essa é permanente. Ela vai durar para a vida toda. Os sofrimentos, passageiros, mas a glória futura, aos céus, a recompensa, o morar junto com o nosso Cristo, o viver na eternidade com Cristo, isso sim é permanente. E se permanecer em Cristo é também sofrer em seu nome, que lutemos, que passemos por isso, mas sem nunca deixar de acreditar, confiar, exaltar, glorificar, adorar o Deus da nossa vida, pois Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós, cuidado da nossa igreja, cuidado dos nossos membros, cuidado dos nossos irmãos, cuidado de cada um, porque Deus é o nosso Deus. Estamos chegando ao final da nossa lição virtual hoje, a nossa EBD virtual. Espero que você tenha aprendido um pouquinho, assim como eu também aprendi. Espero ter te ajudado a refletir um pouco mais da palavra do nosso Deus, um tema tão importante e tão significativo para a gente, que é sofrer em nome de Jesus Cristo. Bom, na próxima semana volta tudo normal. Te espero aqui na IBD pela manhã, cada um na sua classe, podendo agora compartilhar os saberes, podendo falar, podendo compartilhar os saberes, enfim, todos juntos aqui com o propósito de aprendermos mais da palavra do nosso Deus e adorarmos aquele que é digno de ser adorado. Um grande abraço a você, tchau, tchau!
Há tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. A esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que ter eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus.
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Bom dia, igreja! Hoje é um domingo muito especial, o domingo que o Senhor nos deu para vivermos. Vamos começar agradecendo a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor cuida de nós. Obrigado por tudo que vamos viver nesse dia tão especial que o Senhor nos deu, que possamos te adorar, te cultuar com tudo o que temos e o que somos. Em Cristo Jesus que nós choramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versos 14 e verso 15. Diz assim a palavra de Deus: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Vamos continuar louvando ao nome do nosso Senhor com o hino 439 do cantor cristão, Oração pela Pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração.
Pai querido, mais uma vez nós oramos ao Senhor, te agradecendo primeiramente, ó Deus, pela noite que Tu nos deste de descanso, por esse dia, ó Deus, que agora dedicamos ao Senhor, ó Deus, em oração, em culto, ó Pai, e que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos dando a Tua proteção e o Teu amor. Fala-nos, ó Deus, através da Tua palavra. Nós te oramos, ó Deus, pela nossa pátria, te oramos, ó Deus, pelo nosso país, que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a Igreja do Senhor a fazer a leitura bíblica que se encontra no primeiro livro de Crônicas, agora no capítulo 16. Estaremos lendo o verso 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, louvai-o, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Vamos continuar louvando, cultuando ao nome do nosso Deus. E agora você pode cultuar também através dos dízimos e ofertas, com as informações que estarão passando aqui na legenda, logo abaixo na sua tela. Vamos louvar ao nome do nosso Deus. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Coração de alegria eu canto, segundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa certeza que nós cantaremos o teu amor para sempre. O teu amor, ó Pai, que revelaste na cruz do Calvário, enviando o seu Filho Jesus Cristo por nós para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos
e nos aproximar do Senhor, porque a cruz nos libertou, a cruz nos salvou, e nós cantaremos essa linda história de amor para todo sempre. Obrigado, Senhor, fique conosco. Obrigado por essa manhã maravilhosa que podemos cultuar o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos refletir um pouco mais na palavra do Senhor. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão cultuando ao Senhor conosco, vocês que não fazem parte do dia a dia, da membresia da nossa igreja, mas nos dão a honra, a alegria de visitarem a nossa igreja através dessa transmissão, através desse culto online. Que Deus te abençoe e saiba que você sempre será muito bem-vindo na Primeira Igreja Batista em Cabo Frio, pelo canal no YouTube, é claro, mas também presencialmente quando você puder em nosso templo, na Rua Sergipe 14, no bairro Vila Nova, na nossa aprazível Cabo Frio. Você sempre será muito bem-vindo à nossa igreja. Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Eu quero convidar a todos, nossos irmãos e visitantes, para pensarmos um pouquinho neste momento, no tema Só Jesus Cristo Salva. E vamos ler João 14:6. A Bíblia, a Escritura Sagrada, assim afirma. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Permitindo o Senhor, meus irmãos, no próximo domingo nós daremos abertura oficial à campanha de missões nacionais. Nossa igreja estará em festa missionária mais uma vez. Com certeza, como nas campanhas missionárias anteriores, esta será abençoadora, uma campanha edificante. Nós vamos conhecer os atuais desafios missionários para o Brasil, pelas informações que a Junta de Missões Nacionais tem fornecido aos batistas brasileiros. E neste culto, nesta manhã, nós estamos vivendo um pré-lançamento da campanha de missões nacionais. Missões Nacionais, irmãos, está nos convidando a revisitar um tema histórico para os batistas brasileiros. Só Jesus Cristo Salva foi o tema da campanha do ano de 1980, quando eu nem era nascido, fui nascer em 82. A divisa é uma poderosa afirmação de Jesus Cristo sobre si mesmo, sobre a sua exclusividade. Jesus afirma a sua suficiência. Meus irmãos, a obra da expansão missionária é sempre urgente. Enquanto houver uma pessoa sem conhecer Jesus, a obra missionária se faz necessária. A obra missionária terá razão de existir. A igreja, irmãos, ela não está nesse mundo a passeio. A igreja está nesse mundo em missão. Todo salvo por Cristo Jesus é investido da vocação missionária. Todo salvo em Cristo Jesus tem de ter compromisso missionário. Em o Jornal Batista, publicado em 1979, foi dito o seguinte: precisamos ver igrejas cheias de vida espiritual e crentes sinceramente interessados na conquista de almas. Meus irmãos, nós que fomos alcançados pelo amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, queremos essa mesma bênção para os outros. Aqui está, irmãos, a motivação da obra missionária. É esta motivação. A obra missionária tem como motivação o amor. É por amor, irmãos, que uma igreja faz missões. É por amor que um crente compartilha a mensagem de salvação em Cristo Jesus. É por amor que a igreja prega a palavra de Deus, prega a verdade para todas as pessoas. É uma ação completa, a obra missionária, porque ela é uma ação motivada pelo amor. Só Jesus Cristo salva é uma mensagem de exclusividade.
porque a própria palavra de Jesus põe para nós essa exclusividade. Jesus se afirmou de forma definida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por mais que alguns segmentos tentem desmerecer essa afirmação e difundir uma premissa, como se Jesus tivesse dito que Ele é um caminho, uma verdade e uma vida, nós sabemos que Ele assegura a sua exclusividade. Não há outro Salvador. A mensagem é clara: só Jesus Cristo salva. Como diz Atos, no capítulo 4, no versículo 12: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É uma mensagem de exclusividade e missões nacionais, que é balançar o povo batista do Brasil com o anunciar dessa mensagem da exclusividade de salvação em Jesus. E nós, PIB de Cabo Frio, não estaremos fora desse propósito. Estamos unidos com os demais batistas brasileiros numa campanha missionária para anunciarmos ao mundo, irmãos, a exclusividade de Jesus como Salvador, a exclusividade de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. É por isso que no próximo domingo iniciaremos uma campanha de missões nacionais. E o que, irmãos, a exclusividade de Cristo nos ensina? No contexto da nossa campanha, do tema, e olhando para a sua divisa, eu quero fazer alguns destaques. O primeiro destaque que faço é que só em Jesus, os anseios do ser humano são plenamente saciados. Meus irmãos, por mais que um ser humano não queira admitir, há uma intrínseca necessidade de Deus no seu coração. O ser humano pode tentar ludibriar-se até, é um enganar a si mesmo, pensando que ele não tem necessidade de Deus. Interessante que é atribuído a Dostoiévski a expressão: há no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Haverá uma busca constante por satisfação na vida humana. O ser humano sempre vai ter uma busca por satisfação, por reconhecimento, por autoconhecimento até, que só vai ser saciada se ele encontrar-se com a fonte. Essa busca só vai chegar ao fim se o ser humano conseguir estar diante da fonte, que é Jesus. É como um grande vazio existencial que se alimentará de respostas temporárias, até se encontrar a cabal e definitiva resposta, só se o ser humano estiver em Jesus. Irmãos, as pessoas podem nadar, mas elas morrerão na praia se elas não embarcarem em Cristo Jesus. Não tem jeito. Só em Jesus os anseios do ser humano são plenamente saciados. É só nele. Por isso a obra missionária não pode parar. Nós temos a mensagem que pode saciar o anseio da humanidade. Nós temos a mensagem da exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Pode ser politicamente incorreto, pode ser questionado por alguns, mas respeitosamente, porém com ousadia, nós manteremos a fidelidade à palavra e anunciaremos: a salvação é exclusivamente em Cristo Jesus, e só nele o ser humano terá suas ansiedades saciadas, só em Jesus. Um segundo destaque que faço é que só em Jesus as culpas do ser humano são plenamente aliviadas. Só em Jesus essas culpas são aliviadas. O pecado, o mal, o diabo, eles trabalham alimentando culpa nas pessoas. E de fato, irmãos, a culpa, ela é um peso esmagador que só encontra alívio quando Jesus a retira. Só quando Jesus a retira. E como se retira a culpa?
Não se retira uma culpa, irmãos, por exemplo, contemporizando o pecado. Não, não é assim que tira. Porque pecado não se explica. Pecado se paga. O mal, o diabo sabe que todo pecado, para ser perdoado, ele precisa ser pago. Só que qual é a derrota do diabo? É que Jesus pagou o preço do pecado por nós. Foi Ele que pagou. Logo, se Jesus pagou esse preço, há uma possibilidade nele mesmo de acesso a Deus. O caminho, a verdade e a vida. E uma vez que Ele é essa possibilidade, a culpa não precisa mais ser parceira do ser humano, desde que ele se volte para Jesus. É gratuito o alívio. Jesus mesmo afirmou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus que disse isso. Não é a palavra de um pastor, não é a palavra de um líder, não é a palavra do missionário, é a palavra de Jesus. Para toda culpa, Jesus tem alívio, basta estar nele. Não adianta, a gente pode arrumar desculpas para a nossa condição, desculpas até para os nossos pecados, mas pecado não tem explicação. Pecado tem perdão quando se é arrependido, confesso diante de Jesus o coração. Então faça isso, anuncie essa mensagem ao mundo. Não é interessante para a igreja, em hipótese alguma, sob nenhum pretexto, que as pessoas vivam atordoadas pela culpa. Não é interessante. A igreja não quer fazer da mensagem do medo a sua razão, o seu argumento. Nós não precisamos da mensagem do medo como argumento. Nós só temos que ser verdadeiros em dar o caminho do alívio. Você está com culpa? Jesus é o alívio. É só se arrepender e caminhar com Jesus. A obra missionária não é uma obra de medo e culpa. A obra missionária é de redenção e alívio, só encontrados em Jesus. Essa exclusividade é que é inegociável para a obra missionária avançar. Mais um destaque, último que faço neste momento, é que, em terceiro lugar, só em Jesus, a vida eterna do ser humano é plenamente garantida. É só nele. Esse é o clímax da mensagem. Em Jesus, e só em Jesus, a salvação é garantida. O salvo, irmãos, não terá a vida eterna. O salvo tem a vida eterna. Se você está salvo, você já tem a vida eterna. Olha que bênção! Isso é garantia. Não é algo de amanhã. Para o salvo, a salvação, a eternidade, é algo de hoje. Nós já temos vida eterna. João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nele crê, tenha a vida eterna. Essa mensagem missionária que sacode o coração do ser humano. Interessante que a palavra de Jesus ao ladrão que estava ao seu lado sendo crucificado, aquele que clamou pelo seu perdão, que pediu para ele estar, que gostaria de ser lembrado por ele, aquele que demonstrou-se arrependido porque clamou por uma lembrança, reconhecendo a ação de Jesus. Jesus diz para esse homem: em verdade te digo, em verdade eu digo para você, hoje estarás comigo no paraíso. É salvação, é graça imediata e garantida. E essa é a obra da salvação. É garantida de uma vez por todas, porque é garantida por Cristo. Salvação não é vendida. Uma igreja poderia se aventurar a querer vendê-la. Lê do engano. Porque é uma igreja que fizesse isso,
estaria cometendo um dos maiores delitos na interpretação do que as Escrituras dizem. É dom de Deus, é presente. Não pode ser vendida, porque tem valor a salvação, mas não tem preço. A salvação tem valor, só não pode ser precificada. Se der um preço à salvação, ficará muito abaixo do seu valor. Por isso que a salvação, ela não tem preço, ela tem valor, e o acesso a ela é gratuito. Gratuito para nós, porque o valor dela custou muito, porque foi a vida de Jesus. É a história da palavra que se concretiza na obra da redenção. Meus irmãos queridos, nós temos como igreja um compromisso missionário assumido com Cristo. E essa é a mensagem que sempre vamos anunciar, difundir, espalhar. É a mensagem da exclusividade de Jesus. É a mensagem que diz: só Jesus Cristo salva. E pode ser que você esteja agora, nesse momento, nessa manhã, diante desta tela. E talvez você diga: por que eu estou vendo isso? Por que eu estou participando disso? Eu nem sou crente, eu nem sou dessa igreja. Ah, não tem nada de acaso nisso não. Você está diante dessa mensagem porque Jesus ama você e porque Ele também quer te salvar. E o que você fará diante do chamado de Deus? Aquilo que eu recomendo a você é o que a Bíblia recomenda: entregue a sua vida a Jesus. Receba-o como seu Senhor e Salvador pessoal. Diga para Ele: Senhor, aqui estou, e eu quero me entregar, eu quero ter essa bênção da salvação. Eu compreendo, eu entendo, eu creio que só Jesus Cristo salva. E por isso, nesse momento, eu abro meu coração para Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus, e eu faço dele o meu Senhor e Salvador por obra e graça da bondade dele mesmo. Entrega a sua vida para Jesus. Põe a sua vida na mão de Jesus. Ele está de braços abertos. Corre para o abraço dele. Corra para Jesus. Mas não esqueça, a gente não quer te passar meias verdades. Nós cremos na Bíblia. E por crermos na Bíblia, precisamos te dizer, te alertar: só Jesus Cristo salva. Fora de Jesus não há salvação. Entregue-se a Jesus, receba-o como seu Senhor e Salvador pessoal. Meus irmãos, igreja de Jesus, vamos investir nessa campanha de missões nacionais. Vamos viver com alegria no próximo domingo essa abertura, essa festa missionária. Vamos nos preparar para no outro domingo, domingo que vem dia 11, no outro domingo, dia 18, vamos ter uma linda festa das regiões. Vamos envolver a igreja, quem pudermos, no grande movimento de missões nacionais, nessa festa missionária, porque nós temos um compromisso com Cristo Jesus. E nada nos separará do amor de Deus, e nada nos impedirá de cumprirmos o nosso compromisso assumido com Cristo Jesus, o Senhor. Nós vamos cantar, vamos louvar o nome de Deus e vamos assentar mais uma vez no nosso coração: só Jesus Cristo salva, e coisa boa para a igreja é servi-lo, porque nós temos um compromisso com o Senhor, o Deus missionário que nos resgatou. Que Ele nos ajude, nos abençoe e que avancemos sempre para a honra, para a glória dEle. Vamos louvá-lo. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti.
Que bênção saber, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Querido Pai, muito obrigado por isso, Senhor. Nos ajude a continuar a avançar na obra missionária, na certeza e na defesa da verdade da Tua palavra, afirmando ao mundo que só Jesus Cristo salva. Obrigado pelo privilégio de cultuar o Teu nome, de estarmos juntos ao redor da palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, estamos encerrando o culto dessa manhã, esse culto coletivo, mesmo sendo exclusivamente online nesta ocasião. Mas o culto do crente prossegue, ele continua, porque Deus sempre será louvado e cultuado pela nossa vida. Mas este está chegando ao final. Quero agradecer por você estar conosco, celebrando o nome do Senhor. E quero convidar todos para estarmos juntos hoje à noite, 19h30, presencialmente, no templo da igreja. Todos, presencialmente. Quem não puder, é claro, estar aqui hoje à noite presencialmente, poderá cultuar pela transmissão. Mas portas abertas para o culto presencial hoje à noite. Uma grande festa aqui dentro desse lugar, e transmitido. E também hoje à noite, irmãos, nós celebraremos no culto da noite a ceia do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoadíssimo pelo nosso bondoso Deus. E agora que o amor do nosso Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a consolação do Espírito sejam sobre todos que te cultuam, que te celebram, sejam sobre a igreja de Jesus, onde quer que ela esteja, desde agora e para todo sempre. Amém. Bom é estar te servindo.